Seja muito bem-vindo ao podcast Academia em Casa. Esse é o podcast onde a gente responde dúvidas e dá dicas sobre exercício para você que quer treinar em casa e ter resultados. E no tema de hoje, no episódio de hoje, a gente vai falar sobre dor no joelho. Será que eu posso treinar tendo dor no joelho? Eu sou Fábio Dutra. E eu sou o Marcelo Silva. E desde já vamos começar o podcast Academia em Casa, então, Marcelo. E já Show para de bola. iniciar, a gente vai para a primeira pergunta, que ela é uma pergunta já que pode já resolver muitas dores, né, de quem está em casa aí, Sim. que é justamente essa, né? Ela é um pouco ampla, assim, na questão de dor no joelho. Eu sei que a resposta pode ser até um depende, então já vou te deixar uma dica, né? Eu sei que ela pode ser um depende, mas eu quero que seja um pouco sucinto na tua resposta, e aí, porque ao longo do podcast a gente vai esmiuçar isso, tá? Mas assim, ó, e não pode dizer depende, tá ok? Então vamos lá, ó. Quem tem dor no joelho, pode treinar? Sim. Beleza, ótimo, excelente. Essa é a primeira pergunta. E é uma pergunta que Sem ficar em claro, cima do que muro, ela é Fábio. sem ficar em cima do muro. Ótimo. Ela é uma pergunta que ela acaba sendo mais ampla. A gente sabe que Ô, tem pessoal, muitas se quiser coisas interagir... envolvidas, né? Com certeza. Ô, Fábio. Ô, pessoal, se quiser interagindo aí... Ó, a Ariel chegou aí, ó. Se quiser interagindo aí, fazendo perguntas... a gente preparou um material, assim... de acordo com o que a gente... imagina que seja... que vai atingir o maior número de pessoas que tenha dor no joelho, que queira treinar, enfim... um conjunto de interesses, né? Mas pode ir interagindo aí, fazendo pergunta aí. Se a gente souber responder, a gente vai É matando isso aí aí. já, tá? Show de bola. Exatamente, também para ajudar. E se por acaso passar alguma pergunta e a gente não vê, repete a Fala, pergunta depois Anderson. no final, tá? Que a gente vai tentar ajudar aí. Então, beleza, Marcelo. Então, quem tem dor no joelho pode treinar. Claro, a gente sempre abre um parênteses, a gente sabe que não é toda dor, enfim, a gente vai falar sobre isso hoje, tá? Mas aí já parto para uma segunda pergunta. Quais são as causas de dores no joelho? Bom, a dor no joelho ela é multifatorial, então são vários fatores que levam tu a ter dor no joelho. Enfim, uma alteração biomecânica. O que seria uma alteração biomecânica? Daqui a pouco tu tem um joelho valgo. O que é um joelho valgo? Quando tu faz uma passada, quando tu vai caminhar ou correr, o teu joelho ele acaba sendo projetado para dentro, né? Para a região medial. E o que acontece? Toda vez que tu pisa no chão, tem uma força de reação do solo. Então essa força ela é projetada para um local diferente e que vai sobrecarregar uma determinada articulação, como a gente está falando, a articulação do joelho, o joelho em si, né? Outra causa, idade, o que mais? Eu separei aqui para ficar organizado. Eu vou botar aqui as causas que pode levar a dor no joelho ou até outros problemas, né? Então, alteração biomecânica, obesidade, idade, traumas, cirurgia, fatores genéticos, né? Daqui a pouco a dor no joelho acomete mais as mulheres, ou seja, como geralmente a mulher tem um quadril mais largo e geralmente tem o joelho em valgo, que é o joelho voltado para dentro, e isso aí acaba sendo uma causa de dor no joelho. Exercícios de forma inadequada, né? Daqui a pouco tu faz um exercício, tá colocando sobrecarga e fazendo da forma errada o exercício. Exercícios também de forma errada e com volume muito alto. Exemplo, corrida, é muito comum tu ter dor no joelho por causa de atividades com muito volume. Fraqueza muscular, é um monte de coisa. Encurtamento muscular. Então, são vários fatores que levam a tu ter dor no joelho, né? A gente vai procurar deixar resumido para não ficar uma coisa tipo, tá, mas fizeram todo esse conteúdo sobre joelho, só que eu não sei o que fazer agora. Perfeito, é bem Vou pedir importante. pro pessoal ficar até o final. Para quê? Porque daí vai pegar toda a linha de raciocínio, né? E o que acontece?
e daí no final a gente vai dar, não no final, né? A gente vai dar as orientações pro pessoal seguir. Claro, igual eu falei no começo, quem não chegou no começo, médico, fisioterapia e depois é encaminhado. Mas daqui a pouco é uma simples dor no joelho, já foi na fisioterapia, já foi no médico, pode fazer exercício em casa sim, tá? Para fortalecer a musculatura, porque uma das causas é fraqueza muscular, outra causa é encurtamento muscular. Por que não fazer um alongamento e fazer um reforço no joelho? Perfeito. Tá? Outra causa, Excelente. desculpa, desculpa, Não, Fábio. pode seguir, Outra pode seguir. causa, obesidade. Aí tu tá com dor no joelho, aí tu não, daí tu vai ficar sedentário, não vai fazer os exercícios, porque tem dor no joelho. Então trata esse problema e começa a tratar sedentarismo, obesidade, que pode levar a outros problemas. Excelente, né? Às vezes a dor no joelho acaba desencadeando outras patologias por conta do próprio indivíduo, né? Então, daqui a pouco eu tenho uma dor no joelho, eu já uso isso como desculpa para não me exercitar, porque eu não posso fazer porque eu tenho dor, eu sempre sinto dor. Mas sempre tem uma Sim, forma, né, de fazer um exercício que vá preservar a articulação, né? E inclusive os exercícios de força, né, que servem para fortalecer a região, né, dessa articulação. Então tem uma forma assim, claro que sempre com um profissional, né, para dar a orientação correta, mas sempre tem uma saída, a não ser que seja uma patologia na articulação já, né, que seja alguma coisa mais séria, né. Mas Marcelo, existe algum tipo de movimento, cara, que a gente faça durante o dia aí que possa gerar essas dores, né, no joelho específicas, assim, vamos dizer que eu todo dia no trabalho eu sinto dor no joelho, cara, eu não tô fazendo exercício, eu não tô fazendo nada, mas eu sempre sinto uma dor no joelho. Algum movimento assim, específico que eu tenha que evitar, ou que eu tô fazendo errado, enfim. exemplo assim, ó, daqui a pouco tu tá com fraqueza muscular, então tem alguns movimentos, exemplo, subir, descer escada, sentar e levantar da cadeira, né? São todos exercícios que forçam a articulação do joelho. E são exercícios, são movimentos funcionais do teu dia a dia que tu vai ter que fazer, não tem como tu fugir disso, né? Então, tu tendo fraqueza muscular e tendo uma tendência a ter uma degeneração aí na articulação do joelho, em cartilagem, enfim, aí tu vai ter dor no joelho por causa desses movimentos aí. Subir, descer a escada, agachar, levantar, né? Isso é movimento básico que a gente faz durante o dia, né? Perfeito. Em alguns movimentos tem que ser um pouco precisa de um cuidado maior, né, Marcelo? A gente sempre fala isso, né? Às vezes para algumas pessoas pode parecer um simples agachamento, né? Mas tem algumas pessoas que ainda não podem agachar da forma correta e acabam forçando isso, ou ao contrário, né? As pessoas evitam de agachar porque deixaram de fazer esse movimento, né? A gente já falou bastante sobre isso. Deixaram de fazer esse movimento e acabam forçando demais a articulação, enfim, e aí acaba desencadeando outras dores em outras regiões, como lombar, por exemplo, porque tu não faz o agachamento e isso então, é uma cadeia, né? E a gente vai falar sobre isso hoje também. Então o joelho ele tá ali. Uma pergunta que eu não coloquei aqui, ó, que agora eu falei sobre essa cadeia de fatores e me veio essa sacada para te perguntar. Qual é a função específica do joelho? Tá, eu ia falar isso também, a gente não Uhum. colocou, né? Mas para responder essa pergunta, tá? Primeiro eu vou falar a articulação do joelho. Então, para quem não sabe, gente, ela é formada por três ossos, tá? O fêmur, a tíbia e a patela, tá? Esses três ossos formam duas articulações, tá? Que é a patelo-femoral e a fêmuro-tibial. Essas articulações têm a função de estabilizar o joelho. Então, o joelho é formado por esses três ossos, com essas duas articulações, tá? Uh, Igual eu falei, essas articulações são responsáveis por estabilizar e também gerar mobilidade articular. Também tem em torno dessas estruturas, tem a cartilagem articular,
que também auxilia na congruência, então ajuda na simetria ali das articulações do joelho. Outra estrutura que compõe o joelho são os meniscos, né? A gente tem dois meniscos, o medial e o lateral, que eles servem para amortecer o impacto, para sofrer pressão. Então, todo o peso que tu carrega, o menisco ele absorve essa pressão, esse peso. Dentro dessa cartilagem também, a gente tem o líquido sinovial, que é um líquido que a gente libera para lubrificar, para nutrir essa articulação. A gente tem os principais músculos que geram o movimento, né, do joelho, que são o quadríceps e os isquiotibiais. O quadríceps faz a extensão, então quando tu chuta, o quadríceps é o principal responsável por fazer esse movimento, e os isquiotibiais por flexão e extensão. Então quando tu faz uma caminhada ou quando tu vai correr, tá? Os isquiotibiais são os principais músculos que realizam esse movimento. Também tem quatro ligamentos que são os principais, né? Que estabilizam essa articulação, que é o ligamento cruzado anterior, ligamento cruzado posterior, ligamento colateral lateral e ligamento colateral medial. Todos esses têm uma função específica, né? De manter a estrutura e de manter o joelho estabilizado, fazendo somente as funções específicas do joelho. Exemplo, fazer extensão e flexão. Então, e não deixar o joelho realizar movimentos indesejados, que não são movimentos do joelho. Exemplo, fazer adução e abdução, que é levar a perna para dentro e para fora. Exemplo, é um movimento específico da articulação do quadril, tá? O joelho não foi feito para fazer movimentos de adução e abdução. Então, os ligamentos, os músculos, eles são os responsáveis por isso não acontecer. Perfeito. Eu não sei se... Não, se perfeito. eu falei. A próxima pergunta ela tem, segue nessa linha que tu falou dos músculos, né? Dada a importância desse fortalecimento, né? Dessa musculatura justamente para proteger a articulação, né? Quais são os principais músculos que a gente tem que fortalecer para proteger a articulação do joelho? Bom, musculatura do quadril, muito importante. Então, ali, tanto glúteo médio, glúteo mínimo, que são responsáveis por não fazer com que o fêmur, tá, faça a rotação interna e a adução. O que é isso? É rotar o joelho para dentro, que pode fazer com que tenha um desgaste na articulação ou até uma lesão mais séria. A adução também, porque se tu tiver uma adução excessiva, começa a ter impacto de osso com osso, começa a forçar muito a cartilagem que protege o osso ali. E então é importante ter o reforço do glúteo médio, glúteo mínimo, esses rotadores aí do quadril, né? Outro músculo muito importante de fortalecer, que é um dos principais, assim, ó, quando tu tem fraqueza desse músculo, tu sente muita dor. Então, o principal músculo para te fortalecer, musculatura da parte da frente da coxa, que se chama quadríceps. Então, muito importante de fortalecer o quadríceps. Outro músculo que é muito importante fortalecer é a musculatura posterior da coxa. Então, ela auxilia na estabilização, né, e em realizar movimentos do joelho. Ótimo, excelente. E quais os exercícios, cara, que a gente pode fazer para fortalecer esses músculos? Bom, eu tenho uma lista aqui de exercícios. Até eu comentei contigo, né, que a gente vai fazer um vídeo falando sobre esse tema específico e daí vai mostrar os exercícios, que daí fica melhor da pessoa ser orientada e saber o que tem que fazer. Mas eu deixei uma lista aqui de exercícios, né? Exercício de cadeia cinética fechada, para quem não sabe, a extremidade distal, que é exemplo, os pés, tá? Eles têm que ficar fixo numa superfície
Então, um exemplo de exercício de cadeia cinética fechada é o agachamento. Então, mas tem outros de cadeia cinética fechada que, com alguns cuidados, tu também pode fazer. Eu vou falar a lista aqui e vou explicar exercício por exercício. É claro que ficaria melhor eu realizar o exercício para quem tem problema, quem está na live aí interessado, visualizar o exercício, né? Mas eu vou falar a lista aqui e vou explicar. Então, o agachamento, tá? Ao contrário do que muitos pensam que não pode fazer, pode fazer. É claro que daqui a pouco, se tu tem dor no joelho durante o agachamento, tu vai evitar o ângulo que tu sinta dor. Exemplo, se tu sente dor em 90 graus, tu vai fazer um agachamento com uma amplitude menor, antes dos 90 graus, antes de tu começar a sentir dor. Então, agachamento, outro exercício, que é um agachamento misto com abdução. Tem um elástico que é redondinho, que se chama mini band. Então, tu pode fazer um agachamento associado com movimentos laterais de abdução. Então, esse exercício, ele fortalece quadríceps, fortalece glúteo médio, musculatura de quadril. Então, é um ótimo exercício para quem tem dores no joelho. Outro exercício, uma abdução em pé. Então, tu apoia a mão do lado e fica abrindo e fechando a perna. É claro que com uma sobrecarga, né? Esse elástico que eu falei aí, dá para te fazer vários exercícios com esse elástico. Então, abdução em pé, que é abrir a perna para fortalecer a musculatura do quadril. Extensão em pé, que é com a perna reta mesmo, extensão do quadril. E fazer o movimento para frente, porque daí tu consegue fortalecer a musculatura de quadríceps sem ter movimento no joelho. Então daqui a pouco tu tá com uma dor muito aguda. Pá, tô com dor, posso fazer exercício? Pode fazer exercício, só que tu não vai fazer um exercício que aumente a tua dor. Tu vai fazer um exercício, exemplo assim, ó, exercícios para musculatura de quadril, tá? Então, tu não precisa fazer movimentos específicos de joelho, faz um movimento de quadril que não vai aumentar a tua dor. Esse exercício também fortalece quadríceps de uma forma isométrica, tu fazendo um movimento de flexão e extensão de quadril. O que que é isso? É como se tu desse um chute com a perna reta, com uma sobrecarga, pode ser um elástico também. Outro que é o mesmo movimento, só que é o contrário. O que que seria? Tu fazer uma extensão, como se tu desse um chute para trás, só que com a perna reta, sem movimentar a articulação do joelho. Um movimento também deitado, abrindo e fechando o joelho. Tu deita com o joelho dobradinho, daí o que que tu faz? Tu abre e fecha o joelho. Isso eu tô falando, tu fazendo com um elástico, tá? Com essa mini band, que é eu não tenho o elástico aqui para mostrar, mas enfim, eu já mostrei em outros vídeos. É um elástico, aí tu coloca, vai servir de resistência para te fortalecer a musculatura. Outro exercício, deitadinho ali, fazer a abdução, que é abrir a perna, só que deitado, né? Tu deita de lado e faz um movimento lateral para fortalecer a musculatura de quadril. Um exercício excelente também é um exercício de panturrilha, que tu fica na pontinha dos pés e desce. Fica na pontinha dos pés e desce. Como a musculatura de panturrilha ajuda a estabilizar o joelho, né? É importante exercício para fazer. Uma variação desse exercício que tu pode fazer também, daqui a pouco, se estiver muito fácil, é tu fazer esse exercício de panturrilha com uma perna só. Excelente, muito bom. Então não existe desculpa, né, pra gente não proteger essa articulação tão importante que é o joelho, né, Marcelo? Bastante. Mesmo com dor, tem a Sociedade Brasileira de Reumatologia, né, que fala de desgaste, desgaste de cartilagem e tudo mais, de doenças crônico-degenerativas, que a orientação é para fazer o exercício. Exemplo assim, ó, os principais músculos que ajudam a estabilizar o joelho e tu melhorar essa questão de dor e também capacidade funcional, né? É as musculaturas do quadril e do joelho. Aí vamos supor, eu tô com dor no joelho, pá, como é que eu vou fortalecer a musculatura do quadríceps? Daqui a pouco não vai dar, mas vai dar para fazer fortalecimento de musculatura do quadril, que também auxilia
no tratamento. Então, é para treinar sim, não dá para perder tempo, né? E procurar não acelerar assim, atropelar o processo, mas quanto mais rápido tu começar, mais rápido vai ser o tratamento e melhor, tu vai ter mais qualidade de vida, enfim, a tua capacidade funcional vai ser melhor. Vamos ver aqui, ó. Cara, Larissa, eu falei algum. Posso responder aqui, Fábio? Pode, ali, deixa eu só colocar a pergunta dela aqui, ó. Uma pessoa que tem desgaste nas articulações, quais exercícios físicos que são indicados? Então ela tem, vamos dizer que tem um desgaste na articulação do joelho, ela quer saber que tipo de exercício ela pode fazer. Tá. Os exercícios de força, né? Eu citei alguns exercícios específicos aqui, então, Larissa, como o agachamento. É claro, tu tem que cuidar até onde tu vai agachar. Então, basicamente, falando para ti, tu vai fazer o exercício de agachamento, claro, com a posição certa dos pés. E se caso lá embaixo no movimento, exemplo, até 90 graus, tu sentir dor, então tu não vai fazer esse exercício até 90 graus. Tu vai fazer com uma amplitude menor, tu vai descer um pouquinho menos e vai subir. Eu falei dos exercícios com uma mini band, que é um elástico. Então, exercício deitado, com a perna estendida, de abrir e fechar a perna, de levar a perna para cima, em pé, fazer panturrilha e em pé fazer o movimento da perna, com a perna reta, né, para trás, para fortalecer a musculatura posterior de coxa, da parte de trás da coxa. Excelente. Esses exercícios de força, né, Marcelo? E vamos dizer que, eu não sei se era a dúvida dela, né, mas daqui a pouco ela quer saber, de repente, não sei se a hora que ela entrou na live também, sobre os exercícios de impacto, né? Por exemplo, uma corrida, um trabalho de HIIT, né, exercícios de salto. Daí não é indicado, Fábio, porque daí, pelo menos no começo do tratamento, tá? Porque a sobrecarga imposta na articulação é de 3 a 4 vezes mais o peso da pessoa, né? Realizando um exercício de corrida. E salto de mais de 5 vezes o peso a sobrecarga, o peso da pessoa, né? Em cima dessa articulação. Então, no início, não que não possa fazer, no início não é recomendado. Então, faz o exercício de fortalecimento que não gere mais dor, né? Com os cuidados que devem ter e daí não vai agravar mais problema. Perfeito. Inclusive, tu tem um vídeo, né, Marcelo, tu falando de corrida, né? O quanto é uma atividade lesiva, né? A gente sabe que a corrida ela gera um estresse muscular muito grande, né? Tanto em rompimento de fibra quanto nas articulações, né? Então é um cuidado que tem que se ter, né? Daqui a pouco, se tem alguma dor em alguma articulação, independente se for joelho ou não, né? Hoje, no caso aqui, a gente está falando de joelho, evitar esse tipo de atividade, né? Inclusive até, e aí agora eu falando por mim, né? Eu recomendo a corrida para os alunos que querem realmente praticar essa atividade para um determinado fim, né? Daqui a pouco tem um objetivo de correr, né? Provas, né? Enfim, Sei que eu ia falar. maratonas, circuitos, né? Quer ser um competidor, né? Tanto amador quanto profissional, enfim. Aí sim, aí ele precisa fazer esse exercício específico, né? Agora, se tu tem a ideia de, cara, eu quero perder peso, quero emagrecer, vou começar a correr. A gente já falou, o Marcelo já falou bastante disso, né? Que não é o mais indicado, né? A corrida, ela, enfim, aí é uma explicação muito longa, mas ela leva um tempo muito maior para te ter um desgaste, uma queima de gordura, né? Tu acaba queimando mais carboidrato antes de queimar a gordura. E existem outros exercícios que vão proteger tuas articulações e fibras musculares, né? Que vão te levar a um resultado mais rápido de emagrecimento, por exemplo, do que a corrida. Então, se quer correr, daqui a pouco alguma coisa de lazer, né? Sente prazer em fazer atividade, aí também, né, é super indicado, né? Mas se Isso o que eu ia falar, objetivo é Fábio. emagrecimento, né, eu acho que aí tem Perfeito, outros caminhos, né? Pode falar, pode concluir, perfeito, Marcelo. Fábio. Não, eu ia falar assim, ó, porque a corrida,
quem faz corrida é apaixonado, né? Sente, enfim, tem uma satisfação por fazer. A gente sabe que libera muitas endorfinas, assim, que te dá uma sensação de prazer quando tu faz essa atividade. Então, não é nós que vamos falar assim, não pode fazer Ah, não, com corrida. Não, não certeza é não. isso, Não, gente. não, não, com certeza não, né? Deve fazer porque é uma atividade boa, né? Que, que é boa para tua saúde. Só que assim, ó, uma recomendação que eu faço é que se tu faz corrida, tu tem que fazer fortalecimento muscular. Isso tu não vai poder fugir. Então tu tem que fazer os exercícios preventivos para te fazer a atividade da corrida, né? A modalidade da corrida. Só essa Não, recomendação. não, E o perfeito. Fábio colocou muito bem ali, ó. Não, tu colocou certinho, Fábio. Tipo, se a pessoa quer emagrecer, de repente, e daí eu vou fazer corrida porque eu quero emagrecer. Não, por esse motivo, daí a gente não recomenda. A gente recomenda Esse outros discurso é exercícios, justamente né? para essa pessoa, né? Daqui a pouco a pessoa não gosta de Isso, fazer pra ficar claro, atividade né? física. Bah, cara, eu nem gosto de correr, mas eu vou correr porque eu quero emagrecer. Tá indo pelo caminho errado. Tem caminhos mais rápidos, né? E mais E objetivos que seguro, vão. né? E seguros, mais seguros, né? Que vão te levar a esse objetivo. Mas independente de se tu corre ou não e por que tu corre, tu precisa fazer um treinamento de força justamente para proteger a articulação, né? No momento da atividade, né? E aí falando, Marcelo, das lesões, né, cara, da articulação do joelho que podem ser causadas tanto por corrida ou por outra atividade, cara, a gente listei algumas aqui para a gente falar, né? Por exemplo, osteoartrite, né? Então a gente sabe que as pessoas têm artrite, artrose, enfim, né? Como ela acontece, cara, e o que é a osteoartrite para quem não sabe? Bom, para quem não sabe, é uma doença degenerativa da cartilagem. Ah, ela pode ser causada, exemplo, nas mãos, no joelho, no quadril, que são os locais mais comuns, né? E daí ela é acompanhada de uma alteração óssea. Então, começa com o desgaste, com a degeneração da cartilagem e ela acaba progredindo para uma alteração óssea, tá? As causas, basicamente são as mesmas causas das dores no joelho, que eu falei, né? Idade, traumas, daqui a pouco tu teve um acidente, cirurgias, fatores genéticos, obesidade, fraqueza muscular, enfim, todos esses problemas podem gerar a osteoartrite. E é muito comum, e principalmente em mulheres, né? E, exemplo assim, das repercussões da osteoartrite, eu até deixei anotado aqui, é dor, rigidez matinal, né? Crepitação óssea, edema, perda funcional. Eu acho que essa perda, claro, dor é bem complicado, né? Mas daí não tem como dizer assim o que é pior, né? Porque daí tu vai sentir dor e daí tu vai alterar, exemplo, tu vai alterar, exemplo, eu não quero falar muito técnico, mas, caramba, caiu o celular aqui, cara. Acontece, acontece. O ao vivo traz essa Tu possibilidade. vai alterar a tua mecânica, tá? A tua mecânica, exemplo, tu vai alterar a forma de tu caminhar por causa de uma dor que tu tem. Então tu vai ter uma perda na tua capacidade funcional por causa da dor. E daí tu acaba adaptando, exemplo, o jeito que tu caminha, e daí isso vai levar a problemas em outras articulações, né? Exatamente, foi o que a gente falou que vai desencadeando, né, Marcelo, dores em outras articulações e esse é o detalhe, né? Daqui a pouco tu tem uma dor, né, no joelho e tu não procura ninguém Ô, Gui! para cuidar, enfim, e isso acaba desencadeando dores em outras articulações e aí futuramente, daqui a pouco tu tem uma dor lá no ombro e tu acha que porque tu movimentou errado, enfim, mas ela pode acontecer por uma falta de mobilidade de tornozelo, por exemplo. Né? E aí ela vem subindo e vem desencadeando, porque as outras articulações acabam fazendo funções que não são delas, né?
Uma E aí, compensação, né? uma compensação, exatamente. Marcelo, dá só uma olhadinha, cara, na saída do teu fone aí, ver se eu não. Porque eu tô me ouvindo na hora que eu tô falando aqui. Não sei se tá voltando retorno Meu, pra mim pra... aí. Deixa eu ver aqui. Pra mim, sei lá, eu tô escutando bem, não sei. E agora? Perfeito? Aí, eu acho que Perfeito? agora passou. Beleza. Aham. Tá. Não, não, acho que tava voltando pra mim aqui, tá tranquilo. Mas, Marcelo, continuando aqui então, cara. E condropatia, cara. O que é a condropatia? Condropatia, ela se refere a uma doença na cartilagem. Condropatia patelar, eu vou falar específico como a gente está falando de joelho, né? Se refere a uma doença na cartilagem do joelho. Se refere a uma doença na cartilagem como um todo, né? Tem outras doenças na cartilagem, só que em regiões específicas. A condropatia é uma doença na cartilagem como um todo do joelho. Então a gente acaba ali, osteoartrite, se for na região do joelho, acaba sendo uma condropatia, né? Perfeito. E a condromalácia, cara, também, que é bem, bem falada, a gente sabe que muita gente sofre também. E normalmente elas estão ligadas ali, enfim, condropatia e condromalácia, né? Isso. Acabam Tudo. que é acaba desencadeando, né? Ela acaba sendo a mesma, é um termo diferente que é utilizado, ou... Quase, Fábio. Uhum. Quase. Porque daí, assim, a condromalácia, ela se caracteriza por um amolecimento na região posterior do joelho. Então, Perfeito. tipo assim, uma condropatia pode ser em outra região do joelho, na região lateral. Mas o amolecimento, que malácia significa amolecimento, né? Cartilagem, então, um amolecimento da cartilagem na região posterior do joelho. E isso é muito comum em mulher, né? Eu até anotei aqui as causas, né? Para o pessoal saber e principalmente as mulheres, não só as mulheres, eu vou dar um exemplo aqui. Eu e o Fábio, a gente fez cirurgia de ligamento cruzado anterior. Eu tenho condromalácia. Eu fiz cirurgia de ligamento cruzado anterior nos dois joelhos, também nos dois, né, Fábio? Nos dois. Uhum. Nos dois joelhos. É. E eu tenho condromalácia, eu tenho osteoartrite, eu tenho, sei lá, eu tenho 31 anos, tipo, não é comum antes dos 40, né? Mas quem teve esse problema aí de cirurgia ou algum trauma, né, acaba tendo esse problema aí e tem que tratar. Ó, o Paula comentou ali, ó, que a mulher só se ferra. Ah, Acaba que tem que trabalhar um pouquinho mais, né? Mas o Marcelo sempre faz essa cita, né, que as mulheres podem ter, né? Mas é bom até. o pessoal ficar ligado aí, porque somos dois homens, estamos fazendo a live e nós dois temos cirurgia nos dois joelhos, né? Então, não quer E eu tenho dizer nada. condromalácia. Pois é, então não. Então é para todo mundo tá ligado, todo mundo tá treinando e cuidando da saúde aí, né, Marcelo? E daí assim, ó, Fábio, ah, pra quem tá assistindo aí, ó, e só fica na Netflix, não que não deu ficar na Netflix, eu assisto Netflix, mas tem que fazer o treino também, tem que fazer outras coisas. Mas assim, ó, fraqueza dos músculos é uma das causas da condromalácia, tá? Então, fraqueza do músculo, encurtamento muscular, são duas causas que tu pode resolver. Então, se tu fizer o exercício, fazer o fortalecimento, tu fazer um alongamento, isso tu pode resolver. Isso está no teu controle. E o que está no teu controle, tu pode resolver. Uma questão aí daí já é questão genética da mulher, por isso que o valgo, né, o valgo dinâmico, o que acontece? Quando tu vai fazer o movimento de caminhada ou corrida, tu projeta o joelho para dentro, né? Eu já falei disso. A patela alta também. A patela alta também pode causar condromalácia. Perfeito. Marcelo, tu falou da questão do fortalecimento, né? Justamente para proteger a articulação, tá? E tu deu o nosso exemplo de cirurgia, tá? No nosso caso é a LCA, né? Ligamento cruzado anterior, então, que a gente acabou tendo essa ruptura, né? Mas, cara, a gente sabe que o ligamento cruzado anterior,
ela é, eu não tenho o número exato aqui dos dados, mas é uma das cirurgias mais realizadas, cara. No nosso caso Comum, foi né? mais comum, né? Ela foi, no nosso caso foi praticando esporte, né? Futebol, no caso, mas ela acontece principalmente, cara, o maior registro de cirurgia de ligamento cruzado anterior são para pessoas que são sedentárias. E por quê, Marcelo? Bom, aí tem vários fatores, né? Exemplo assim, ó, geralmente não, quando tu tem uma lesão, exemplo, no futebol, o que acontece? Acaba acontecendo uma rotação interna do fêmur, tá? Em cima da tíbia e tu acaba rompendo o ligamento cruzado anterior. É uma rotação interna associada com uma adução. Isso acaba gerando a lesão de ligamento cruzado anterior. Qual que é a musculatura responsável por evitar esse movimento? É a musculatura do quadril, a musculatura que a gente falou, do glúteo médio, que com esse elástico, por isso que muitas vezes eu posto alguma coisa e mostro o elástico, mostro o material, daí o pessoal, será que é muito caro e tudo mais? Eu tenho certeza que é mais caro tu fazer uma cirurgia e não só pelo valor, né? Todo o tempo que tu perde, enfim, é bem difícil para quem já teve esse problema aí. Então, com essa mini band, tu consegue fortalecer essa musculatura. Outra causa que já foi avaliada e já foi a causa de lesão de ligamento cruzado anterior é a fraqueza do core, né? O core acabou não sendo ativado da forma correta e igual a gente falou, daí uma articulação começa a compensar essa fraqueza, né? E acabou acontecendo essa rotação associada com a adução e o problema de lesão do ligamento cruzado anterior. Então essa musculatura é muito importante fortalecer, bem como, né, tu ter um equilíbrio também de força da musculatura da frente e de trás da coxa. O que acontece? Muitas vezes, como esteticamente é mais visível a musculatura anterior da coxa, o pessoal acaba focando Que é a só parte da frente, né, Marcelo? Só para deixar claro, isso, a pessoal. É a parte parte anterior da ali, a parte frente. da Aham. frente da coxa. O pessoal acaba focando só nessa parte, mas a região posterior da coxa, ela também é muito importante ser fortalecida. Panturrilha, como eu já falei anteriormente, é muito importante ser fortalecida e tu ter um equilíbrio muscular. Então, desequilíbrio muscular, musculatura do quadril. Então, essas são as principais causas ali de tu ter uma lesão, né, no joelho. Essa lesão de ligamento cruzado anterior. Perfeito, Marcelo. Marcelo, tem uma última pergunta então aqui, ó. Ah, cara, é sobre um exercício específico, tá? Tá. Se falava muito a gente falou sobre exercício de cadeia cinética fechada, né? Para quem está Aham. chegando e não ouviu, são exercícios que são utilizados, né? Como tu disse, e até em pós-cirúrgicos, né? Porque são exercícios onde os dois segmentos, ou seja, a base, os dois pés estão em uma superfície plana, né? No chão, por exemplo, né? Fixa ali, né? Fixa, exatamente. Então, o agachamento seria um desses exercícios, né? O ângulo do agachamento, né, cara? Porque que aí vem bem relacionado ao joelho, né? Então a gente sabe que antigamente se falava do agachamento a 90 graus sobrecarregava a patela, então não deve se agachar a 90 graus. Passar desse ângulo também não é legal, enfim, se falava muita coisa anteriormente, hoje já tem estudos que mostram o contrário, né? Para É até aquele, para importante falar sobre isso. uhum. Para quem tem aquela dor no joelho, cara, e vai Complementa, agachar, desculpa. isso, para quem tem aquela dor no joelho, cara, e vai começar a agachar, sente aquele desconforto no joelho, não consegue agachar, como é que ele pode fazer o exercício de agachamento, assim, como que é indicado, o que pode, o que não pode no agachamento e qual é a melhor maneira de ele fazer para proteger a articulação do joelho? Tá, boa pergunta, Fábio. Essa questão, assim, de descer até 90 graus, por que que acontece a dor
tá? Aqui é a patela, aqui a articulação onde a patela desliza, né? O que acontece? Quando eu tenho uma menor área de contato da patela com o meu osso, a dor é maior. É a mesma coisa, ó. Se eu pressiono, exemplo, o teu braço com a palma da mão, tá? Vou pressionar o teu braço com uma determinada força com a palma da minha mão. Com certeza, se eu pegar o meu polegar e forçar no teu braço, tu vai sentir mais dor com a mesma força, porque a área de contato é menor. Então, geralmente, quem tem problema tem uma área de contato menor, tá? Então, daí vai depender de caso para caso. Então, eu não vou, assim, ser generalista, mas... Então, depende de caso para caso. Daqui a pouco, tu tem uma área de contato menor, então tu vai evitar um ângulo que tu tenha uma compreensão maior nessa articulação. Mas assim, ó, depende de caso para caso, mas evita pontos onde essa compressão seja maior. Como é que eu vou saber? Ângulos que tu tenha dor. Isso eu tô falando para quem tem uma dor no joelho, tá, gente? Então lembrando, para quem tem dor no joelho. Desceu, não sentiu dor, beleza, desceu, continuou descendo, não sentiu dor. Preserva as articulações, preserva as curvaturas naturais do teu corpo. Show de bola. Ah, desci, senti dor. Então, o que tu vai fazer na próxima? Vai descer antes da dor, aí tu vai subir. Isso, um exemplo do agachamento. E ótimos exercícios para te começar. Eu não consigo fazer o agachamento, que eu acho difícil, né? Pelo menos num ângulo menor. É tu fazer exercício com sem movimento da articulação de joelho, só com a articulação do quadril. Ou seja, então, movimentos laterais, tá? Com a articulação do quadril. Isso vai fortalecer a musculatura de quadril. Movimentos, exemplo, como se tu fosse dar um chute sem movimento do joelho, com a perna reta. Isso também tu vai fortalecer a musculatura de quadríceps, a musculatura da coxa, que é importante. Isso tudo tu pode fazer deitado. Que tu pode fazer em pé, já falei também. A extensão ali do quadril, o que seria? Tu fazer um chute para trás, sem movimentar a articulação do joelho, com a perna reta, esticada. E isso também vai ajudar a tu fortalecer a musculatura posterior da coxa, né? Que ajuda a estabilizar o joelho, sem movimentar o joelho. Então, eu tô com dor no joelho, mas tu não vai movimentar o joelho, tu vai movimentar quadril, então tu tem que fazer. Então, principal orientação, cuida o ângulo e dá para fazer exercícios com a articulação do quadril para te já ir fortalecendo essa região, né? E assim, ó, tem a sociedade aí brasileira de reumatologia e também grandes revistas assim, que são especialistas em biomecânica e tem bastantes estudos sobre os joelhos. E as principais orientações, são 3 principais orientações para quem tem dor no joelho, tá? Primeira, questão de orientação. É o professor, o fisioterapeuta, o médico, orientar o aluno no que ele deve fazer e no que ele não deve fazer. Primeiro ponto. Segundo ponto, emagrecimento. Se tu tá com sobrepeso ou obesidade, tu tem que emagrecer. Tá? Isso vai ajudar tu a tratar esse teu problema que tem no joelho. E a terceira orientação são os exercícios. É melhor do que qualquer outro tratamento. Eles fizeram uma comparação para quem tinha desgaste na articulação do joelho aí, enfim, uma osteoartrite, exemplo, e fizeram um tratamento com remédio e o tratamento com exercício. O exercício levou vantagem em relação aos remédios. Então, essas 3 orientações de questão educacional, questão de emagrecimento e questão de exercício são as principais orientações para quem tem dor no joelho. Perfeito, Marcelo. Então, fazendo um apanhado geral aqui, né, Marcelo?
tu falou bastante sobre as dores no joelho, né? Só Aham. para deixar bem claro para o pessoal. Então, se tu sente dor no joelho, não, você pode treinar. Então, claro que sempre vai depender de que tipo de dor que tu está sentindo, né? Se for uma dor muito forte, uma dor que já te acompanha há muito tempo, pode ser um desgaste, enfim, então corre e vai fazer um exame, né? Passa pelo médico, depois passa por uma fisioterapeuta. Até vou dar um alô para a Cacá aqui que entrou, da Left Consultório, também estava ali, eu acho que o Roger estava ali também, um abraço para eles aí. Uma baita fisioterapeuta aí fazendo um trabalho bem bacana em Porto Alegre ali, tá? Até indicar ali o pessoal, né? Perfeito, vou indicar eles ali que eles estão fazendo O Instagram é Levite, né? isso, Left Consultórios. Eu não sei se eles estão aqui ainda, tá? Mas só Leve. procurar aí no Instagram aí que eles estão fazendo um trabalho bem bacana ali na região de Porto ali. Um abração para eles aí, tá? Então, passou pela fisioterapeuta, recebeu a liberação ali, começa a fazer o fortalecimento, né, da região articular. E aí foi o que tu falou. Protegeu, olha lá, um beijo pra Cacá lá, ela falou que tá ali, ó. Show de bola. Abraço, Kaká. Fazer o fortalecimento, então, cara, para fortalecimento da articulação do joelho, então é bem importante. Por isso que a gente fala bastante de exercícios globais, multiarticulares, né, Marcelo? Vai ter que fortalecer quadril, cara, tem que fortalecer o abdômen também. O enfraquecimento do core é responsável por lesões também na articulação do joelho, então bem importante, tá? Fez o fortalecimento, cuida de todas essas regiões aí, tem certeza que vai ter muito mais motivo para sorrir do que chorar por dor no joelho aí, né? E a gente sabe muito bem disso, né, Marcelo? Talvez Pô, por um descaso nosso aí, essas lesões aí, duas cirurgias aí, uma em cada joelho aí. Certo, Marcelo? Mais alguma colocação pro pessoal aí? tem sim. Pessoal, quem tá na live, daqui a pouco, se. Eu tenho um problema no joelho e os guris não falaram Uhum. do meu problema e eu fiquei com dúvida. Então, quem tá na live aqui, ou daqui a pouco até mesmo se tem um amigo, se quiser mandar um direct, manda uma mensagem para nós. Marcelo, eu tô com um determinado problema, o que eu poderia fazer? Manda uma mensagem, que daí pra gente poder ajudar vocês da melhor forma possível, tá? Fica bem à vontade, então, para mandar uma pergunta, o que a gente vai responder da melhor forma possível, né? Então, pode entrar em contato ali no direct pelo Instagram. Manda uma mensagem para a gente tentar ser específico, né? Porque daí, sabendo o problema que vocês têm, a gente pode dar uma orientação mais específica, mais claro, para cada um que tiver algum problema no joelho, né? Fica bem à vontade mesmo. Perfeito, Marcelo. Marcelo, eu pedi para te ser um pouquinho rápido aqui, ó. Veio uma pergunta aqui que é da audiência, tá? Foi da Larissa também, tá? Exercícios com o próprio peso do corpo. A gente vai acostumando com o tempo fazer esse tipo de exercício. Eu preciso começar a Uhum. fazer de outra forma, ou eu posso começar só com peso corporal, e se isso pode prejudicar o joelho ou não. Igual eu falei, né? ah, Evitar exercício que aumente a dor, principalmente, né? É uma forma de mensurar se o exercício está sendo feito da forma adequada ou não. Mas, sim, o que acontece? Ah, o que diminui a dor no joelho é o fortalecimento de musculatura de quadril e quadríceps, e quadríceps e parte anterior do joelho, tá? Então, assim, ó, se tu acostumar com o peso, tu vai ter que utilizar outras estratégias para te aumentar essa sobrecarga. Que não só com peso. Claro, com peso sim, tu vai utilizar um recurso material que tu tenha. Exemplo, a gente usa galão, pode ser uma mochila, pode ser um elástico. Sim, tu tem que ir aumentando gradativamente a carga. Tem formas de tu utilizar técnicas biomecânicas para te aumentar o torque e, consequentemente, aumentar a solicitação muscular. Aí vai ser muito comprido se eu falar aqui, mas qualquer coisa me pergunta no direct. Mas sim, acostumou com o peso do corpo, vai aumentando a sobrecarga. Claro, de forma que tu não vá sentir dor, né? Tu tá se sentindo bem, vai aumentando a carga,
para fortalecer cada vez mais a musculatura. Perfeito, Marcelo. Então a gente vai encerrando por aqui, agradecendo a participação de todos, então. Então esse foi mais um episódio do podcast Academia em Casa, falando sobre dor no joelho. Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço, pessoal. Até a próxima. Um prazer aí. Valeu por todos que participaram. Um abraço, abração.